Muito bem, hoje é dia de resenha, hoje é dia de Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente, de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje, meus amigos e minhas amigas, vamos falar de saúde mental, algo extremamente fundamental nos tempos atuais. Lembrando sempre que o Resenha Cast é em oferecimento a Óticas Visão, a melhor ótica de Governador Valadares. Você pode encontrar a Óticas Visão tanto na Rua Belo Horizonte, na Rua Peçanha e também na Rua Barão do Rio Branco. Não perca tempo e vai lá para poder conhecer a melhor ótica da nossa cidade, com os melhores preços, os melhores produtos e, claro, aquele atendimento inesquecível. Bom, hoje tenho a honra de conversar e eternizar a história dela, a psicóloga Cíntia Gomes, que me dá a honra da sua presença aqui no Resenha Cast. Cíntia, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma honra inenarrável poder contar contigo aqui. Seja muito bem-vinda. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando, como é podcast na internet. Seja muito bem-vinda. Obrigado por aceitar o convite. É nóis. Obrigada, Gustavo. Primeiro, é um prazer estar aqui com você nesse bate-papo, né? Poder compartilhar um pouquinho aí das minhas experiências, né? Das minhas vivências. E é sempre bom a gente falar de saúde mental, né? É necessário. Com certeza. Principalmente nos tempos atuais, principalmente por conta do nefasto advento da pandemia. Mas antes de a gente poder entrar em aspectos mais específicos dentro da psicologia, da saúde mental, a psicologia que te escolheu ou você que escolheu a psicologia para sua vida? Então, Gustavo, a psicologia, ela me acolheu, né? Eu acho que quando a gente está ali em meio ali aos 16 anos de idade, pelo menos, eu fiquei um pouco ainda indecisa, né? Em qual profissão seguir. Mas eu já tinha um grande interesse pela área da saúde, né? E eu tenho um pilar, assim, dentro de mim, que isso desde muito nova, né? Isso faz parte da minha personalidade, são habilidades que eu tenho, que é a questão da empatia, Sim. da escuta. E isso eu sempre tive, desde a infância, né? Então, vendo ali sobre as profissões, eu fui tentando me enxergar em algum lugar. E aí, eu sou uma pessoa que eu tenho aversão a cálculos. O cálculos Somos dois. Cálculos não me pertencem. Somos de humanas. Né? Então, assim, eu falei, não, eu quero algo voltado ali realmente para a saúde. E aí, estudando e lendo, conhecendo realmente a psicologia a fundo, ela foi me acolhendo, ela realmente foi me abraçando. E aí, eu pude me enxergar ali naquele lugar. Então, então eu acho que ela me escolheu, né? E depois eu realmente me apaixonei pela área. Você se formou em que ano? Eu me formei no meio de 2010. Meio de 2010. E aí... 5 anos, né? 5 anos, assim, de muito conhecimento. Então, eu entrei na faculdade com 18 anos, então foram 5 anos de faculdade. E olha que interessante pegar esse recorte do período da sua formação, até mesmo na sua inserção dentro da faculdade, e principalmente o período da sua formação, 2010, ou seja, 14 anos depois estamos aqui falando sobre saúde mental. E você que estudou, se formou e é uma profissional da área já há mais de 14 anos, pode falar com propriedade de uma percepção que eu tenho acerca do debate em relação à saúde mental, do que era outrora para o que é hoje. E eu vejo, Cíntia, como leigo, tá? Não como profissional, que diferentemente do que acontecia há 14, 15, 20 anos atrás, hoje em dia se debate muito mais sobre saúde mental, sobre doenças da mente, ansiedade, depressão, enfim. De fato, existe essa diferença da abordagem? Houve um crescimento em relação ao que se falava sobre saúde mental quando você se formou, por exemplo, para o que a gente vê nos dias de hoje? Com certeza, né? Hoje a gente percebe que não tem como mais ignorar a questão da saúde mental, né? Eu falo que antes da pandemia já existia uma pandemia silenciosa. Então, já existia casos muito altos, né, de quadros de depressão, de quadros de transtornos ansiosos. Nós, da área da saúde, já vivenciávamos isso, né, diariamente, com o aumento de números. Então, com a pandemia, essa discussão ela veio à tona. Na verdade, não se falava tanto, né, por questões de estigmas, de preconceito, né? E
pós a pandemia, eu não falo que mudou, né? Muitas pessoas falam assim comigo, Cíntia, nossa, mas está tudo diferente, parece que as pessoas estão mais doentes, o que está acontecendo? Não é que mudou, gente, mas agravou, né? Só teve uma piora. O Brasil, ele encontra-se ali no topo, né, de quadros, de casos de depressão, de transtornos ansiosos. Então, a população, ela está mais doente, então é algo que precisa realmente ser discutido mais do que nunca. Já se passou da hora, né, da gente acabar com esse estigma de que terapia é para louco. Não, gente, é para pessoas que precisam cuidar da sua saúde emocional. Sim. E aí as pessoas falam, Cíntia, a terapia é para todos? A terapia, eu falo que para cuidar da saúde mental, a terapia é um meio, né? A psicoterapia ela é um meio. Então, todos nós, de alguma maneira, precisamos, sim, cuidar da saúde emocional. E aí, voltando a essa questão das discussões, então, tá muito... né? Ela está muito mais enfática aí nos dias de hoje, né? Qualquer lugar que a gente entra hoje, na rede social, um podcast, né? Tá havendo mais essas discussão e que bom, né? Isso é um fator muito positivo, né? Porque leva conhecimento para a casa das pessoas. Eu falo que para a gente ter saúde mental, um ponto é importante, Gustavo, ter conhecimento e autoconhecimento. Então, quando a gente tem isso, né, a gente consegue, sim, né, lidar com as questões do dia a dia, né, com as questões estressoras que a vida, né, nos prepara ali. Então, de alguma maneira, ter essa discussão, as pessoas terem conhecimento e entenderem os sinais, né? O que de fato está me levando a não ficar bem. E isso é importante. As pessoas precisam entender os sinais, entender os transtornos mentais, para, de fato, elas olharem para si e se perceberem, nossa, eu estou vivendo essa situação, ou existe algum familiar aqui por perto que eu posso incentivá-lo a buscar uma ajuda psicológica, que é fundamental, né? A ideia dessas discussões é isso mesmo, é a gente mudar alguns estigmas, falarmos mais sobre políticas públicas, né, no que tange a saúde mental, e as pessoas terem conhecimento, né, conhecimento de buscar ajuda quando houver necessidade. Sobre conhecimento, sobre buscar ajuda e sobre sinais. Uhum. E sobre os sinais, me vem na cabeça a famosa rede de apoio. Exato. Porque, às vezes, a pessoa que está passando por algum transtorno e não sabe, quem está ao redor, familiar, amigo, namorado, esposo, marido, enfim, pode perceber. Mas as pessoas não possuem e nem são obrigadas a terem um conhecimento de um psicólogo, de um outro profissional ligado à questão de saúde mental, como os psiquiatras, por exemplo. Neurologistas, né? Logo, as pessoas às vezes podem estar vendo e observando alguns sinais e achar algo normal. Feito esse pequeno preâmbulo, quais são os sinais, Cíntia, que eu posso estar vendo num parente, num amigo próximo, que a mente dessa pessoa não tá legal e ela precisa de ajuda? Uhum. É muito comum, né, nós percebermos na pessoa, ela muda algum comportamento, algum sinal ali, essa pessoa ela acaba sinalizando para você. Então, por exemplo, uma mudança brusca de comportamento, né? Uma pessoa que só fica dentro do quarto, isolado. Uma pessoa que não quer mais se relacionar com as pessoas. Porque a depressão, né, se é que podemos entrar na questão dos transtornos, a depressão, por exemplo, como eu sinalizo ela, né? É uma disfunção. Né? Então, assim, a sua mente é afetada, as suas emoções são afetadas e o seu comportamento também. Então, de uma forma, vai impactar todo o sujeito. Então, ele começa ali a ter alguns comportamentos que é necessário a gente sinalizar. Uma coisa que era muito prazer para essa pessoa. Uma pessoa que gosta de acordar, fazer a sua rotina, ir trabalhar, fazer uma academia. E, repentinamente, essa pessoa não gosta mais, já não é mais prazer, né? Já não tem mais prazer naquilo, a pessoa já começa a ficar mais isolada, uma tristeza profunda e persistente, perde um pouco a esperança, a alegria, começa, de algum momento, a trazer algum impacto negativo no ambiente de tudo do trabalho, né? Na relação com a família. Então, algum sinal ele acaba dando ali. A ansiedade, por exemplo, né? Essa pessoa que ela é muito preocupada, uma preocupação excessiva, né, com o futuro. E a ansiedade, ela no modo
de transtorno, Sim. né? Obviamente, porque a ansiedade ela faz parte da nossa vida. É necessário a gente ter a ansiedade, né? Ela nos alerta de alguma Sim. coisa, a ansiedade, ela nos movimenta, né? Faz a gente levantar, acordar, trabalhar, fazer nossas atividades. O problema é como eu começo a duvidar das minhas capacidades. E aí entra essa questão da ansiedade. Então, a pessoa ela começa a ficar muito... Uma questão da ansiedade é inquietação. A pessoa fica muito inquieta, né? Então, assim, é um medo. O medo vem à frente, né, dessa pessoa. Então, ela começa a dar indícios, né, na questão da depressão, uma tristeza muito profunda, né? Então, isso vai impactar na vida dessa pessoa. Transtorno são disfunções, é quando se tem disfunção das atividades cerebrais. Ou seja, afeta meus pensamentos, afeta minhas emoções e afeta o comportamento. Tem um impacto, né, muito negativo na vida da pessoa. Então, quando se passa a ter um transtorno, é porque gerou um impacto disfuncional significativo na vida da pessoa. Então, o familiar, ele consegue observar isso, né? Mas eu não sei, as famílias, eu não sei, as pessoas estão muito vivendo o seu corre, e às vezes não está percebendo o que está acontecendo dentro dos seus lares, com as suas crianças, ou com ou seu esposo, ou a sua filha. Então as pessoas estão tão no corre ali, e não estão, todo mundo na correria ali do dia a dia, não estão conseguindo observar esses sinais e tá ali na sua frente. E às vezes a gente eu escutava assim de alguns familiares, né, de alguns pacientes no tempo que eu trabalhei todo ali na saúde pública, mas eu não percebia sinais, Cíntia. Eu não estava vendo. Ou eu não prestei atenção. Minha vida estava tão corrida que eu não dei conta de prestar sinal que meu filho estava pedindo ajuda, no silêncio. Né? Então, é o que eu falo, gente. A gente precisa ficar atento ali à nossa família. E quando a gente percebe que há um sinal, que demonstrou um sinal, vamos incentivar. Você tem que ser aquele apoio, aquele suporte ali, não para julgamento, porque já tem muita gente para julgar, né? Então, o seu apoio é fundamental nesse processo para que essa pessoa busque ajuda, né? E consiga realmente cuidar de si, cuidar das suas emoções, né? E para ter vida, para ter qualidade de vida, equilíbrio emocional, isso é fundamental. O apoio familiar, ele é fundamental no processo de adoecimento e restabelecimento da pessoa. É necessário ter a base familiar ali para dar esse suporte, né? E se perceber algum sinal, com certeza buscar ajuda psicológica. Qual que é a diferença da ansiedade para a depressão? Sim. Então, os dois são transtornos, né, afetivos aí do humor. Vai impactar, né, como eu falei anteriormente, ele vai impactar na vida das pessoas, né, nos pensamentos, nas emoções e nos comportamentos. Tudo que eu penso me gera uma emoção e gera um comportamento. Então, vamos lá. A depressão, ela é caracterizada, né, as suas finalidades essa questão da angústia profunda, da falta de vitalidade. É um paciente, é uma pessoa que está sem energia, diminui-se a sua energia, né? A desesperança, uma pessoa que não tem mais esperança, é uma pessoa que está querendo desistir mesmo da vida, mas ela tem os seus níveis, né? De leve, moderada e grave, né? Mas eu acho que a partir do momento que você... Um ponto da depressão quando aquilo que te gera uma alegria não te gera mais. Te dá um prazer, não te dá mais. Você começa, né, a perder ali as suas forças, a sua energia, as suas vontades. Sim. E aí se sente perdido mesmo, né, dentro de si mesma. Com todos esses sintomas, né? O corpo, ele começa a responder. Ele vai responder, né, nas questões do humor, vai responder também nas questões de alteração de sono, né? E na questão de raciocínio também. Né? Então, a depressão, ela é grave, ela é séria, ela é uma doença psiquiátrica e realmente precisa ter um olhar, né? E precisa ser tratada. Existem tratamentos, né? E a ansiedade, como a gente anteriormente falou, a ansiedade, ela faz parte da nossa jornada da vida, ela é importante para nós, até um certo ponto ela é saudável,
né? E quando ela começa a ser disfuncional, trazer uma disfunção significativa na vida do indivíduo, ela torna-se patológico quando eu começo a ter vários sintomas, né? Além de uma inquietação muito grande, o paciente também, ele começa a ter ou uma falta de ar, uma dor no peito, altera o sono, altera o humor, um medo que antecede, né, uma preocupação excessiva com o futuro, e ele não vive o presente. Então, a ansiedade, né, em forma de transtorno, o paciente vive o futuro. A depressão, o paciente vive o passado, né? E o estresse é ali, o dia. Vive o dia de hoje. Então, a pessoa, ela não consegue viver o hoje. O ansioso, ele não vive o hoje. Ele está sempre preocupado, essa preocupação antecipada em excesso, que acaba ali atrapalhando e prejudicando a sua vida como um todo. Em relação à depressão, principalmente, e quando a gente pensa em depressão, infelizmente, me vem na cabeça a situação das pessoas que já tiraram a própria vida, ou de pessoas que, neste momento, estão pensando em tirar a própria vida por uma série de motivos. Sim. E um deles, principalmente, é a questão da depressão. Sim. Porque é difícil, e aí como leigo, tá? E me corrija se eu estiver errado. É difícil eu, como leigo, pensar que uma pessoa que está prestes ou quer tirar a própria vida, que ela não se encontre num quadro de depressão. Sim. E em relação aos estágios, você fez questão de ressaltar que existem níveis de depressão, níveis de ansiedade. Quando a pessoa chega nesse ponto de querer tirar a própria vida, é o grau mais alto e elevado da depressão que ela se encontra? Sim, com certeza, né? É o nível grave, né, que nós chamamos. Então, por exemplo, um paciente que ele pode estar vivenciando, por exemplo, uma depressão grave, né? Ele vai ter pensamentos suicidas também, né? Porque os pensamentos ali, eles ficam disfuncionais. Sim. Tá? Então, é realmente o ápice. Um paciente, por exemplo, que tem síndrome do pânico, por exemplo, né? A síndrome do pânico, ele é o nível mais alto da ansiedade. Então, isso também leva o paciente, a pessoa a não acreditar, né? Mais em si, o medo, a tormenta. Então, tudo aquilo que o paciente, normalmente a pessoa ele está pensando, ele vai agir. Tudo começa pela angústia, Gustavo. Então, quando eu começo a ter uma angústia, aquilo, se eu não cuidar, vai me levar a um transtorno, né? Ou não. Então, por exemplo, se eu estou vivenciando uma angústia hoje e eu não estou conseguindo elaborar essa angústia, né? Eu falo, por isso que eu falo da importância do autoconhecimento. Quando eu tenho autoconhecimento, eu consigo entender os meus limites, até onde eu posso ir, eu consigo gerenciar melhor as minhas emoções e dar conta com uma angústia. Porque eu senti uma angústia. Uma angústia aqui com a situação que aconteceu. Você pode ficar angustiado pelo seu time que perdeu. Sim, isso pode acontecer. Mas até que ponto tá essa angústia? Até onde isso vai chegar? Então, a angústia, tudo começa por ela. Então, através da angústia, nós podemos chegar em quadros graves de transtornos mentais. E a depressão grave, realmente, ela vai levar o paciente, né, a essa disfunção cerebral das atividades cerebrais e vai virar uma perturbação mesmo mental. Ele não vai dar conta mais de lidar, né, com as questões dele, ele não consegue lidar com o outro, ele não consegue lidar no ambiente de trabalho, tudo perde sentido. Né? A depressão maior, tudo perde muito sentido. Então, realmente a gente precisa ficar atento, primeiro, aos sinais, né? Você conhece seu corpo ele está sinalizando alguma coisa, né? Então, a gente precisa realmente buscar tratamento. Eu falo que buscar tratamento não é para apagar fogo numa crise. Às vezes a gente tem esse hábito, a gente vai na psicoterapia para apagar um incêndio de uma crise de pânico, né? E eu não tô... Hoje eu acho que eu vou fazer alguma coisa que eu quero morrer, esse sentimento de morte. Há um sentimento de morte mesmo numa crise do pânico. Você acha que você vai morrer, com certeza. Então, assim, às vezes eles procuram os profissionais ali, né, para apagar o incêndio, mas e aí?
né? É um processo, você precisa ir para psicoterapia para você cuidar das suas emoções, para aprender a lidar com a doença, com aquilo que você está vivenciando, para ter autoconhecimento, né? E aí ter qualidade de vida. Mas tudo começa pela angústia. Então, a angústia, quando você vê vivenciando uma situação que te gera uma angústia, você tem duas possibilidades. Ou você vai afundar na sua angústia, né? Ou você vai de alguma forma, não, eu vou dar a volta por cima, eu não quero ficar nessa situação, né? Eu vou tentar de alguma maneira buscar outras possibilidades. Sim. E tem pessoas, e crescer com aquilo que você está vivendo através daquela angústia, né? Porque a gente também cresce em meio às angústias, às dores, às coisas que você não está esperando, né? Isso acontece. Então, o ponto é, a partir daquilo, não é o evento estressante em si, é o que aquilo me gera. Esse é o ponto. Se aquilo o que aquilo vai te gerar, né? Então, te gerou uma angústia muito grande, sozinho você não está sabendo dar conta, não está lidando. A gente tem um hábito de, às vezes, ir deixando sozinho, eu dou conta, quando você vê, chega realmente num quadro grave, né? Ou de transtornos ansiosos, ou de depressão. Eu costumo dizer que psicólogos e psicólogas, como é o seu caso, são agentes transformadores de vidas e que salvam vidas. Uhum. Porque através de um atendimento, você com certeza, em toda a sua trajetória e carreira como psicóloga, já salvou uma vida. Logo, na vida desse tipo de paciente, você se tornou uma agente divina e que salvou a vida dessa pessoa, desse ser humano que se encontrava num quadro agudo de depressão e queria tirar a própria vida, por exemplo. Como é para você e o quanto você se sente realizada sendo psicóloga e, acima de tudo, sendo uma agente transformadora de vidas e que também promove a salvação de seres humanos? Gustavo, eu acho que salvar vidas, né? Isso é tão impactante, mas ao mesmo tempo eu sou cristã, né? E eu tenho a plena convicção que quem salva vidas, né? Quem tem esse poder de salvar vidas, Jesus, eu acho que ele salva, ele transforma, orações transformam, muda as vidas. Eu cresci, Sim. né? Sendo ensinada dessa maneira, mas a psicologia, ela é uma área que ela cuida, né, da saúde mental das pessoas, então ela transforma vidas, né? Então ali a pessoa, ela recebe esse acolhimento. Então eu sou muito grata, desculpa, Sim. né? Tenho muita gratidão a Deus, né, por ter me dado, né, essa profissão, né, para me atuar e de alguma maneira poder ajudar as pessoas, né? Então esse acolhimento, ele é muito importante, ele é necessário e eu consigo visualizar ali, ver no meu dia a dia na prática, né, tantas histórias, né, pessoas que eu falo que a psicologia é você poder acessar, né, a história do outro, ir de encontro, né, aos seus vazios, às suas dores. É para pessoas que realmente, as pessoas falam assim, pra gente que tá, pessoa que não é corajosa. Imagina, é para pessoa que é muito corajosa, porque ali você vai sentar ali, você vai falar de você, Com certeza. você vai falar das suas dores, dos seus vazios, dos seus desafios, né, e das suas forças também, né, aprender habilidades, gerenciamento de emoções. Então, assim, é muito gratificante eu poder ver no meu dia a dia, na minha prática clínica, ouvir histórias e ver crescimento, né? Crescimento pessoal, pessoas que saiam dali com mais clareza de si, né? Sabe aquele respiro, assim, que a pessoa, ela entra com uma cara e ela sai totalmente diferente. Então, temos ferramentas, né, para realmente tratar casos de transtornos, de ajudar o paciente em sofrimento psíquico. Então, eu fico muito feliz, muito grata de poder ver ali no dia a dia esse crescimento das pessoas que eu atendo e evolução, né, a cada dia e ver a resiliência humana mesmo. Então, é muito gratificante. Hoje o mundo é totalmente conectado, né? E esses dias eu vi um especialista em rede social falar que hoje em dia existe a geração da tela, né? São os meninos com 10, 12, até menos, já conectados com uma tela de celular, com uma tela de um tablet, com a tela de um computador, notebook, enfim.
O quanto que as redes sociais impactam diretamente, negativamente, na nossa saúde mental? Então, Gustavo, e a gente percebe isso, o quanto aumentou, né? O quanto as crianças estão adentrando dentro dos consultórios psicológicos, né? O quanto, principalmente após a pandemia aí, que a questão do isolamento, né? As crianças tiveram que, de uma maneira ou de outra, estudarem, né? Nas telas, passaram a maior parte do tempo isolados dentro de casa, a família em si. Então, todo mundo ficava muito em tela, né? Então, a gente percebe hoje um aumento muito grande das crianças, né? Dentro dos consultórios, porque hoje as crianças não conseguem mais desligar. Sim. As crianças hoje não conseguem mais sair das telas, né? Já meio que virou um vício ali. E isso, obviamente, né, traz muitos impactos, né, negativos na vida dessas crianças, né? E aí eu tenho percebido, né, que a gente tem tratado cada vez mais cedo crianças ali a partir de 3, 4, 5 anos, né? Ali dos 6 aos 12 também. Muitos quadros de depressão na infância, já iniciando ali na infância, a gente já começa a observar sinais. O que acontece? As crianças, elas começam a ficar com comportamentos diferentes, né? Às vezes a criança tá ali nas telas o tempo todo, não socializa mais, a criança, ela não tem mais tempo de qualidade com família. Então isso mudou, tá uma geração assim muito distorcida, né? E que os pais, a gente entende, né, o quanto todo mundo trabalha fora, né? E as crianças estão sendo terceirizadas, né? Estão ficando normalmente com outras pessoas. Mas e aí? Mas e o cuidado da saúde mental das nossas crianças? Cadê a rotina da criança, né? Então tem trazido impactos negativos. Essa criança fica muito nas telas, está atrapalhando o raciocínio no ambiente escolar, né? Tem criança que não quer mais ir para a escola. Você não consegue tirar o celular de uma criança. Eu já atendi criança que a criança não queria mais ir para a escola porque não podia levar o telefone. Olha. Então, isso é muito sério. Grave. Isso é muito grave. Então, a gente precisa ter um olhar para a família. E o primeiro ponto é a gente poder limpar esse aquário familiar. Essa família, de uma certa maneira, ela tá... O que ela está contribuindo, né? Para que essa criança tá tendo esse tipo de comportamento. Sim. O ambiente familiar conta muito, né? Então, a gente vem observado isso. Então, tem gerado vários impactos ruins, né? De aprendizagem, né? De agressividade, crianças mais agressivas, crianças que... respondem mais à família. Eu recebo algumas crianças, né, com problemas já de comportamento ali, 4, 5 anos, que não obedecem. Olha isso. Que não estão obedecendo à família. Então, a gente realmente precisa cuidar, tá, desse ambiente familiar para a gente poder modificar o comportamento dessas crianças. Primeiro, eu preciso ver o que nós estamos nutrindo dentro da nossa casa, Exatamente. né? Essa criança tem rotina saudável, né? Essa criança está tendo tempo de qualidade com a família, né? Ou essa criança só está ficando ali nas telas e a família não está percebendo. Então, está trazendo impactos negativos, né, na vida da criança, muitos problemas emocionais, né? Então, tem preocupado, sim. E a gente precisa realmente buscar orientação, ajuda, né? Quando a gente sozinho ali, pais, né, não se sintam culpados de uma certa maneira, mas é importante a gente procurar uma ajuda, uma orientação para salvar as nossas crianças, né? Para realmente a gente mudar o comportamento dessas crianças e termos crianças emocionalmente mais fortes para lidar com a vida. Aqui é um lugar para ouvir histórias das pessoas que vêm aqui, como é o seu caso hoje. Uhum. Mas falando sobre saúde mental, eu me permito falar e trazer um relato pessoal de algo que aconteceu comigo e que tem totalmente a ver com a questão da saúde mental. Em 2020, eu perdi meu pai. E logo depois do período em que ele faleceu, eu fui tendo uma postura um pouco mais agressiva com a bebida e um sono exacerbado. Só que eu achava que eram comportamentos normais, porque eu sempre tive contato com bebida alcoólica, sempre de forma tranquila, graças a Deus, até por conta da atividade física que eu sempre pratiquei. E o sono, eu achava que eu estava muito cansado, trabalhando muito, acordando muito cedo, dormindo muito tarde, trabalhando, enfim. Só que, tendo uma consulta com um psicólogo anos depois, eu descobri que eu tive a famosa depressão silenciosa.
eram comportamentos dos quais eu achava que eram situações normais do dia a dia. Porém, com o tempo, eu fui analisando e tendo essa consulta com o psicólogo, ele me afirmou que eu me abri para ele e ele me disse que eu tive uma depressão silenciosa. Querendo ou não, afetou áreas da sua Exatamente. vida, né? Afetou o seu sono, igual você está contando. Me vem na cabeça a ideia do luto. O quanto que um luto, independentemente do grau de parentesco, de proximidade que a pessoa possa ter com quem já se foi, com quem se vai, o quanto que o luto ele afeta diretamente a nossa saúde mental e é ali um start para uma ansiedade ou, claro, uma depressão. Não só o luto, né? Mas como outras angústias. Às vezes você elabora uma angústia melhor do que eu, ou eu elaboro uma situação melhor que você, né? Então, o luto, tem pessoas que não vão conseguir elaborar essa dor, essa angústia, né? Então, automaticamente, vai mudar comportamentos, vai trazer uma disfunção aí cerebral e vai, obviamente, trazer resultados, impactos muito negativos na vida da pessoa. Então, não só o luto, como várias outras situações de vida, um desemprego, por exemplo, né? Ou uma separação, né? Então, tem pessoas que não conseguem elaborar a dor, e a dor faz parte da nossa vida. Né? A gente vai vivenciar em algum momento essa questão, mas às vezes a gente realmente não dá conta sozinhos, né, de elaborar, de viver esse processo, entender que os sentimentos, eles fazem parte da nossa vida. Em algum momento nós vamos senti-los, né, uma emoção triste, uma emoção ruim. Só que às vezes as pessoas estão dentro de uma angústia, né, e ela não vai conseguir enxergar outras possibilidades. Ela está ligada ao sentimento da dor. Então, ela não consegue enxergar a esperança ou outras possibilidades e muitas pessoas acabam adquirindo compulsões, né, também em meio à dor. Tem pessoas que passam a beber mais, tem pessoas que passam a comer mais, tem pessoas que passam a comprar mais. Então, assim, acaba sendo uma válvula de escape ali para a sua dor, mas a dor, ela tá ali, né? Então, você vai prejudicando mais a sua saúde mental. Você não consegue lidar com aquilo. E aí os seus refúgios, às vezes, né, você vai para as coisas que não vão te fortalecer, que é, por exemplo, a bebida. Mas você percebeu isso você percebeu que aquilo estava te prejudicando e que era importante? Eu não me sentia prejudicado. É porque eu achava realmente que era um comportamento normal. Que era algo normal. Entendi. Então, por isso que o conhecimento ele é importante, né? Nós entendermos que quando, de alguma maneira, o meu corpo, né, ele está me respondendo de uma maneira negativa e eu estou tendo comportamentos ali que não eram hábitos. Ou, olha para você ver, as pessoas quando elas alteram muito o sono, por exemplo, né? O raciocínio fica mais lento, né? Ah, mas não era assim, agora está sendo. Então, aí você já começa a perceber, né, que você pode estar vivenciando alguma coisa ali que você não está conseguindo elaborar. Em relação a relacionamentos, principalmente relacionamentos amorosos, e hoje em dia existe um debate sobre a questão da dependência emocional que muitas pessoas acabam tendo dentro de relacionamentos. Isso vale para o homem e também vale para a mulher. A dependência emocional é um tipo de transtorno? Porque existem muitos casos, seja namoro ou divórcio, né, quando envolve casamento, que uma pessoa ela acaba sofrendo muito por conta de tudo aquilo que ela viveu após o término do relacionamento, seja casamento ou seja namoro. E aí vem a questão da dependência emocional. A dependência emocional é um tipo de transtorno mental um pouco menos agudo do que uma depressão, ansiedade, mas é um tipo de transtorno? É um transtorno, né? Porque prejudica, sim, o emocional, né, da pessoa que está vivendo, né? Ela é aquela pessoa que ela depende do outro para validar qualquer coisa na vida dela, né? Então, assim, ela não se vê sem aquela pessoa. Ela precisa o tempo todo daquela pessoa para ter aprovações, para ter uma aceitação, né? Então, por isso que eu falo, a dependência, ela é muito comum, né? Tá sendo muito comum aí
nos dias atuais, a gente vê as pessoas se sujeitarem a certas situações, né? Porque fala que ama demais, mas o que é amor para essa pessoa, né? O que ela entende de amor, de cuidado, de zelo, né? Porque a partir do momento que você tem uma dependência no outro, é porque você já se anulou há muito tempo. Né? Você já anulou a sua história, quem você é, o que você gosta, né? Então, a dependência, ela é muito séria, né? Então, ela precisa realmente ser encarada como um problema sério de saúde mental, né? Porque ela passa a não se enxergar mais, né? E vive a vida do outro. A depender do outro, da aceitação do outro, da validação do outro. Isso é muito ruim. Tudo que nos prejudica, Gustavo, tudo que faz mal para a nossa saúde mental, que nos traz algum prejuízo emocional, porque eu tenho certeza, a pessoa que está vivendo uma dependência emocional, no fundo, ela não está bem, ela não está feliz, né? Mas ela tem uma dependência, né? Ela não está conseguindo, é um vício, eu não estou conseguindo sair daquela situação, eu não estou conseguindo sair daquela situação, eu quero tentar resolver, ou eu vou me sujeitar a viver aquilo, né? Então, é um problema de saúde mental, sim, né, e que a gente vivencia e vê aí nas mídias, né, tantos relatos, no consultório também, né, a pessoa, ela está ali para se conhecer, porque ela não se reconhece mais. Ela não se reconhece mais. Então, a partir do autoconhecimento, ela vai entendendo, né, o seu valor. Qual o sentido da sua vida? Né? Então, é muito sério. Tem que cuidar. Qual que é o seu grande sonho na psicologia? Olha, eu acho que de uma certa maneira, poder continuar, né, trilhando a psicologia, ajudando pessoas, né, com o meu trabalho. E eu queria poder ver as pessoas emocionalmente realmente saudáveis, sabe? Sim. Esse é o ponto. A gente lida com tantos problemas diariamente, né? E tudo reflete na mente. Então, assim, você vê um paciente seu emocionalmente bem, evoluído, né, tendo clareza de si mesmo, controle emocional, né? Quando se fala em saúde mental, a gente sempre tem que lembrar gerenciamento de emoções. Vocês têm que, né, nós todos temos que aprender a gerenciar as nossas emoções. E, assim, meu sonho é continuar trilhando a psicologia, né, fazendo o bem, aquilo que eu amo, né, ajudando pessoas a ajudar pessoas a encontrar sentido de vida, né? A encontrar clareza de si mesmas e poder dar conta. Eu queria ver menos pessoas doentes emocionalmente no mundo. Gostaria de ver. Né? Eu acho que a psicologia ela vem ganhando um espaço assim muito grande dentro da nossa sociedade e isso é muito bom, né? Em partes, né? Bom pra gente que está na área, né? Trabalhando ali na área da psicologia, né? Podendo ajudar, acho que as pessoas estão tendo mais entendimento de saúde mental, né? Então as pessoas estão buscando mais, então cada vez mais as pessoas estão buscando cuidar de si, então eu acho isso ótimo. Com certeza. Né? Eu acho que as pessoas precisam realmente, para a gente entender de equilíbrio emocional, controle emocional, eu preciso cuidar de mim, eu preciso cuidar da minha saúde emocional e a psicoterapia, né, e a psicologia é uma área que cuida da saúde mental. A nossa vida é feita de pessoas e de seres humanos marcantes, tanto no nosso contexto profissional e no nosso contexto pessoal, principalmente familiar. E você, em toda a sua trajetória como psicóloga, já deve ter perdido as contas de quantas pessoas você já teve contato profissionalmente falando, quantas pessoas que você conhece diariamente. E a nossa vida é feita de relacionamentos profissionais e pessoais. E sobre pessoas marcantes e inesquecíveis, dentro da Cíntia, que possui tanta gente, que conhece tanta gente, que tem contato diariamente com muitas pessoas de classes sociais diferentes, raças diferentes, religiões diferentes, pensamentos políticos diferentes. Você tem duas pessoas que são mais do que importantes, porque sem elas, a Cíntia Gomes, que hoje transforma vidas através da psicologia, não existiria. O senhor José Carlos e a dona Márcia. O quanto que eles são importantes na construção da mulher Cíntia Gomes? Nossa, Deus.
Meus pais são admiráveis, né? Então, assim, eu sou muito grata a Deus pela família que eu tenho, né? Eu sou muito grata pelos ensinamentos, valores. Eu falo que todas as minhas experiências de vida, né? O apoio deles, o zelo dos meus pais, me tornaram essa mulher hoje, com certeza, mais forte na minha caminhada, uma menina mais determinada. Sim. Minha mãe, ela é uma pessoa assim que você olha pra ela, você fala assim, nossa, a mulher não tem problema. Minha mãe passou por um câncer e muita gente não sabia disso, porque minha mãe nunca deixou de trabalhar. Minha mãe nunca deixou de sorrir. E aí, quando eu me vi em situações difíceis, algum problema ali, alguma situação difícil que eu estava passando, e ela vinha com aquele sorriso, eu falava, meu Deus, né? E minha mãe nunca deixou a gente ficar triste, ela sempre nos impulsionava, meu pai a mesma coisa. Então, assim, Gustavo, eu tenho muita gratidão, eu tenho referência de exemplo de amor, exemplo de cuidado, exemplo de respeito dentro da minha casa. E meu pai sempre ensinou uma coisa pra gente, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Esse foi o primeiro ponto, assim, esse é o primeiro ensinamento dele pra nós. Meu pai é um cristão, meu pai é um homem de Deus. Maravilhoso, né? Falar deles mexe comigo, com certeza. Então, eu tenho muita gratidão. É muito ensinamento. Eu sou criada num lar de muita união e de muito amor. E é por isso que eu sou a mulher que eu sou hoje. E eu pareço muito com meu pai. Quando eu falo assim, essa questão da empatia, desde a infância. Gente, quem nos conhecem sabe o que eu tô falando. A gente é muito parecido. Sim. É muito parecido. Meu pai tira tudo dele para dar pro outro. Meu pai é assim. E assim, minha mãe também é um amor. E com a doença dela, graças a Deus, eu acho que essa força de mulher que ela tem, né, de nunca desistir, entender que Deus está no controle de todas as coisas o tempo todo. Hoje ela está curada, graças a Deus, e feliz, né? Então, nossa família é muito unida. Então, eu sou de um ambiente, assim, de um lar de muito amor, de muito amor. E em tudo que eu faço, eu coloco amor. Aonde eu passei, aonde eu estou, ambiente de trabalho, um ambiente familiar, tem amor. A nossa vida é um livro de páginas positivas e negativas. São, assim, todos os livros que já foram lançados e todos que serão lançados por toda a eternidade. E o mais interessante é que você, Cíntia Gomes, é a autora das páginas do livro da sua vida. Verdade. E todos os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e também final de semana, sábado e domingo, você escreve todos os dias uma página do livro da nossa vida. E às vezes, a página do livro, a página da segunda-feira vai ser maravilhosa, tudo lindo, perfeito no dia. Tanto pessoalmente falando, profissionalmente falando. A da terça também. Mas a da quarta vai ser um furacão de emoções, sentimentos, problemas. A vida é isso, né? Exatamente. A quinta, idem. E aí a página da sexta, sexta-feira, próximo do final de semana, vai ser uma página mais tranquila. Como você mesmo disse. A nossa vida é assim. Tem altos e baixos. Com certeza. Feito esse pequeno preâmbulo, qual foi o momento mais difícil da sua vida e o que você fez para passar por cima dessa adversidade? É uma pergunta assim que eu realmente não esperava. Fique à vontade para responder ou não. Não quero muito enfatizar, Sim. mas é algo que mexeu muito comigo, obviamente, né, que foi desafiador, né, que foi o meu divórcio. Com certeza, né, não foi algo fácil. E, enfim, mas eu busquei, né, dentro da minha família, do amor da minha família, do acolhimento, dentro de mim mesma, né, poder enfrentar tudo que aconteceu. Mas eu sou muito grata por tudo que eu vivi, sabe? Eu acho que tudo que a gente vive na nossa vida, a gente tem experiências boas e algumas difíceis, né? E eu sou ser humano.
Eu sou psicóloga, mas eu também tenho os meus desafios, as minhas lutas. Mas hoje eu sou uma mulher que eu tenho mais clareza de mim mesma, das minhas escolhas. Mas tem coisas que são difíceis da gente passar. E com Deus, né, com a minha família, com o amor da minha família, deu certo. Amém. Né? Mas foi desafiante. Foi desafiante. Eu prefiro falar só isso mesmo. Em contrapartida, qual foi o momento mais feliz da sua vida? Feliz da minha vida. Meu Deus, eu acho que a nossa vida é cheia de momentos, né? Com felizes. certeza. Muitos momentos felizes. A cura da minha mãe. Eu mesma. Eu, Cíntia, hoje ter mais confiança em mim. Sabe? Hoje eu sou uma mulher que eu não desisti de mim, da mulher que eu sou, sabe? Dos meus sonhos, do que eu quero chegar, do que eu ainda quero viver, né? Eu sou uma mulher de 37 anos e eu acho que não é uma luta, um desafio que vai parar a gente, Claro. né? Então a gente não para, a gente está em constante transformação, construção, né? Eu busco dentro de mim cada dia mais ser melhor do que ontem, né? Então, assim, eu tive momentos maravilhosos, né? Acho que a minha vida, a minha infância foi linda, né? Eu vivi coisas lindas na minha vida. E o meu sobrinho, o nascimento do meu sobrinho, é o único sobrinho da família, é um presente. Então, as minhas conquistas diárias ali me deixam muito feliz. A mulher que eu sou hoje, Gustavo, eu sou uma mulher muito mais forte. Defina essa conversa com uma palavra. Ai, meu Deus. Gratidão, resiliência, esperança, vida, sabe? Alegria. Bom estar aqui. Que honra e que bom ouvir isso de você. Muito obrigado por ter me dado a oportunidade de ter eternizado a sua história aqui. Sabia que valeria muito a pena ter você aqui. Você é prova disso pela minha insistência. Jornalista é chato mesmo. Obrigado mais uma vez. Sucesso. E claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Obrigada, Gustavo. É um prazer estar aqui com vocês nesse bate-papo. Espero ter contribuído um pouco aí com as minhas experiências, né? Como eu falei com o Gustavo antes das câmeras, realmente eu sou uma mulher muito tímida. E nem parece. Tá? Muito tímida. E assim, eu sou outra pessoa, né? Atrás das câmeras, dentro do consultório. E convidar também as pessoas, né, Claro. Gustavo? Que de alguma forma, né, teve algum impacto, gerou algum impacto na sua vida, né, com esse nosso bate-papo aqui, né, se você se sentiu tocado, se percebe, né, num momento difícil de vida, entenda, você não está sozinho no processo, tá? Tem pessoas que querem te ajudar, tá? E a psicologia é uma área que cuida da saúde mental. Eu estou pronta para te receber no consultório, tá? E será um prazer. E obrigada. Eu que agradeço, esse Cíntia. momento. Foi uma honra poder ter você aqui. E com esse episódio maravilhoso, vou encerrando mais um Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Lembrando que todo dia é dia de episódio novo, com uma pessoa diferente, de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.